Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Tainá Mendes, sou professora de História, tá certo? E todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. A gente tem história geral, história do Brasil, personagens históricos, curiosidades, tá certo? E muito mais. Gente, me segue lá no meu Instagram, que é o @TaiBritoMendes. Se você gosta do mundo da história e quer ficar por dentro, eu tô sempre postando também conteúdo novo lá, tá certo? E antes de começar o vídeo, eu já peço de sempre, por favor, porque senão não tem como o canal crescer, gente. Não tem como ir pra frente isso aqui. Então, curte, comenta, compartilha, indica pra todo mundo, tá certo? Então agora, após os avisos, né? Vamos pro vídeo de hoje. Gente, seguinte, o vídeo de hoje entra aqui na playlist que eu vou colocar pra vocês, né, dos personagens históricos. E de antemão eu já peço desculpas, porque não vai ser um vídeo tão leve, tão gostoso quanto os outros, com memes, com piadinhas, coisinhas engraçadas, porque realmente esse personagem que a gente vai falar hoje não tem como rir. Uma coisa monstruosa, cruel, dura. Quanto mais adjetivos se fale, a gente não consegue denominar mesmo o que foi esse homem, que é o Adolf Hitler. Então, hoje, aqui no nosso quadro Personagens Históricos, eu vou trazer um pouco sobre a vida do Hitler, tá certo? Para vocês, para apresentar quem foi esse cara. Eu ia falar, entender um pouco, mas nem Freud explica a mente desse homem, tá certo? Então, vamos lá. Gente, primeira curiosidade é que o Hitler, ele era austríaco, tá certo? O Hitler nasce, né, no dia 20 de abril de 1889, tá? Ele vai para a Alemanha, né, para a cidade de Munique, adolescente, em 1913. Ele foi, gente, um político, um líder nazista, o Führer, como ele gostava de ser chamado, chanceler da Alemanha, tá certo? E ele morre, gente, no dia 30 de abril de 1945, com um tiro na cabeça, que ele vai se suicidar, então já fica aí esse spoiler para vocês. Uma curiosidade para quem não sabe, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, né, no exército da Alemanha, ele serviu como soldado, ele teve reconhecimento, né, ganhou até uns prêmios, né, ele teve um desempenho bom, só que ele não pôde chegar a uma patente mais alta justamente porque ele não era alemão, né, ele era austríaco. Gente, o que acontece? O Hitler, ele teve uma vida com a família muito complicada, sabe? Ele tinha um péssimo relacionamento com o pai dele, né? Cheio de brigas, cheio de turbulências. E aí, o Hitler, ele queria ser pintor, para quem não sabe, né? Ele gostava muito de pintar quadros, fazer desenhos, essas coisas. E óbvio que o pai dele, um funcionário público, né, falava que não, que isso era um absurdo, que ele não podia ser pintor, né? Então esse daí foi um dos motivos, né, de tantas brigas as quais eles tinham. Como eu disse, o Hitler, ele vai para a Alemanha, né, em 1913. E na Alemanha, gente, ele vai tentar ingressar na Academia de Belas Artes, mas ele não consegue. Ele faz isso por 2 vezes, mas ele é reprovado, né, nos exames, nos testes, enfim, ele não tinha jeito para pintura. E para quem não sabe também, ele chegou a morar em abrigos, a vender a arte dele nas ruas, a ser quase um mendigo, porque ele realmente não tinha trabalho, não tinha de onde tirar o sustento, somente tentando vender a arte dele, os quadros, os desenhos, né, que ele fazia. Gente, o que acontece? O Hitler, né, ao longo aí da adolescência dele, na fase adulta, ele, assim como a maioria, né, do povo da Alemanha, a maioria não, perdão, mas assim como muitas pessoas da Alemanha, vão alimentar esse ódio, esse ranço, essa mágoa, né, e isso eu explico melhor no meu vídeo da Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha, ela tomou a culpa todinha da Primeira Guerra, sabe? O Tratado de Versalhes, né, que pôs o fim na Primeira Guerra Mundial,
foi muito cruel, foi muito duro com a Alemanha, né? A Alemanha tomou toda a culpa, a Alemanha saiu acabada. E o Hitler vai alimentar aí esse ódio nele. E aí, ao longo da adolescência e da vida adulta dele, ele vai ficando cada vez mais patriota, cada vez mais fanático, nacionalista, e vai alimentando aí esse ódio aos judeus. Ele passa a acreditar que a Alemanha tá ferrada, tá quebrada por causa aí das outras potências. E aí o Hitler, né, com esse espírito, né, nacionalista, ele vai ficando cada vez mais louco e vai desenvolvendo aí na cabeça dele essa questão da raça ariana, né, da superioridade, né, do povo alemão, essa história aí que vocês já conhecem, né, cada vez mais um patriota obcecado. Gente, o Hitler, ele entra pro Partido dos Trabalhadores Alemães e logo depois esse partido vira o Partido Nazista. Ele vai crescendo dentro desse partido. O que acontece? Esse partido, né, o Partido dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, é um partido de extrema direita. Inclusive, quando Hitler chega no poder, ele manda acabar com todos os outros partidos da Alemanha, tá? Só vai poder existir o Partido Nazista. O que acontece? Esse partido é nacionalista, é de extrema direita e, assim, essa época, né, o século XX, aí é um período que aconteceu muita coisa na Europa. Então, assim, a Rússia tinha passado pela Revolução Russa, também tem vídeo aqui no canal, assiste pra você entender, saber, ficar por dentro do que foi a Revolução Russa, e já era a União Soviética, né, governada pelo Stalin. E o que acontece? Era um país comunista, né, de extrema esquerda. E o Hitler tinha medo desse comunismo, né? Não queria que o comunismo invadisse aí, dominasse o mundo inteiro. Então, o Partido Nazista é o oposto, né, do comunismo. É um partido de extrema direita. O Hitler, ele vai se espelhar muito também no Mussolini, tá? Porque essa altura do campeonato, nos anos 20, o Mussolini já chegou no poder, tá? Na Itália, ele já tá disseminando aí o fascismo. Então, o nazismo do Hitler vai ser muito espelhado no fascismo do Mussolini da Itália. Beleza? Gente, o Hitler, ele era extremamente carismático, tinha discursos incríveis, os discursos do Hitler passavam nas fábricas, discursava nas ruas, o discurso dele era na fábrica, eu já falei, né? Das rádios, perdão, era isso que eu quis dizer. E assim, a Alemanha, ela vivia tempos difíceis, né? Tempos de crise econômica, enfim, ficou toda destruída, toda devastada da Primeira Guerra, como eu já falei. Então as pessoas, elas têm a necessidade de um salvador, né? E ele se colocava nesse lugar de que veio para salvar, né, o povo alemão, né? Que com ele a Alemanha ia voltar a prosperar, ia voltar a ser a potência, né, que a Alemanha já foi um dia. E aí, o que acontece? Qual vai ser o divisor de águas aí na vida do Hitler, tá? Vai ser uma coisa, gente, chamada Golpe da Baviera, que vai acontecer em 8 de novembro de 1923. O que acontece? Na Alemanha tem muitas cervejarias e a galera tem um costume, né, de fazer trabalho lá, tipo o nosso happy hour aqui. E aí ele invade essa cervejaria com uma galera do Partido Nazista, dá um monte de tiro lá e fala que tá tomando a Alemanha, entendeu? Que o nazismo tá tomando a Alemanha, quer chegar no poder. E assim, foi uma confusão, uma zona. Obviamente esse golpe dele não deu certo, ele é preso, condenado a 5 anos de prisão, tá? Mas ele só vai cumprir 9 meses de pena. E durante esses 9 meses que ele fica na cadeia, aí que ó, a mente dele maluca vai alimentar mais esse ódio aos judeus e essa ideologia nazista, essa questão da superioridade da raça ariana. E aí é na cadeia que ele vai escrever o livro, o Mein Kampf, vai escrever o livro Mein Kampf, que é a minha luta, tá? E esse livro vai ser publicado em 1925 e é basicamente uma bíblia, que a gente pode dizer, do nazismo, né? Ele fala nesse livro da ideologia nazista e como transformar a Alemanha em raça ariana, né? Em uma super potência, enfim, na raça ariana mesmo, tá certo? Gente, quando Hitler chega ao poder, né? Ele vai crescendo cada vez mais. Então ele chega a ser conhecido como Führer, tá? Da Alemanha, né? Seria tipo um presidente. Ele acaba com o Tratado de Versalhes, ele rompe com isso e ele foca no expansionismo, né, da Alemanha. E de fato, gente, ele melhorou muito a Alemanha não parava de crescer. Então a Alemanha volta, né, com Hitler a ser uma potência econômica e uma potência
potência militar. E eu trouxe aqui, só para vocês terem ideia, né, de alguns países os quais o Hitler conquistou. Então, olha só, e isso porque não estão todos aqui na minha listinha. Então, gente, o Hitler, ele dominou a Albânia, a Tchecoslováquia, a Polônia, a Áustria, e o povo austríaco não teve nenhuma resistência, tá? Aceitou o Hitler de boa. Também a Bélgica, a Dinamarca, a Hungria, a Grécia, Noruega, França, Iugoslávia, Mônaco, Finlândia, Lituânia, Eslováquia, Ucrânia. E ainda tem mais. Então, assim, é muita coisa. Ele tava dominando tudo e ninguém parava o Hitler, né? E tava dominando geral e matando todo mundo e jogando todo mundo para campo de concentração. O ódio que ele tinha aos judeus, que foi conhecido como antissemitismo, era o mais grave de todos, porque estima-se que ao longo da Segunda Guerra tenham morrido 60 milhões de pessoas. E sendo que dessas 60 milhões de pessoas, 6 milhões seriam judeus. Então ele tem um ódio muito grande aos judeus. É claro que ele tem raiva de todo mundo, que não pertence à raça ariana. Então também foram para os campos de concentração mulheres, negros, ciganos, pessoas com qualquer tipo de deficiência. Tudo isso ele abominava, mas o ódio dele aos judeus era o maior, o pior de todos. E aí, gente, como é que foi o fim do Hitler, né? Como é que ele começa a cair? Enfim, gente, foi porque ele pensou assim, tô dominando geral, eu sou o bambambam, ninguém me para, ninguém pode comigo. E aí ele resolve romper com o pacto de não agressão que ele fez com Stalin. Isso mesmo. Ele tinha assinado um acordo com Stalin de não invadir a União Soviética e ele resolve não ligar mais para isso e invadir. E ele vai ser derrotado lá na União Soviética. Porque o que acontece? Na União Soviética é muito, muito frio. Lá faz frio, gente, no inverno de menos 40 graus. Então, assim, né, quem não é russo não tá acostumado, não adianta, não vai aguentar. Então, assim, o exército, né, da União Soviética não era tão bom quanto o exército do Hitler, mas eles tinham estratégia. E vai começar a morrer alemão, assim, congelado a rodo. A essa altura do campeonato, gente, a Alemanha não tinha como se preocupar só com o combate com a União Soviética, porque a Alemanha estava lutando contra o mundo inteiro. Então, assim, mandar soldado, medicamento, remédio, enfermeiros, o armamento, né, era muito difícil, né, porque a Alemanha começa a ficar quebrada, começa a não aguentar mais, não dá conta aí da guerra. E começa aí, então, o fim do Hitler, tá certo? E, de fato, né, ele vai ser derrotado pela União Soviética. O que acontece, gente? E isso tudo, né, vai acontecendo de forma gradativa, né, do dia pra noite, que ele é derrotado, tá certo? Uma galera que tava do lado dele, uma galera grande, até porque ele não fez tudo isso sozinho, então ele teve muitos apoiadores, como, por exemplo, o Mengele, o Joseph Mengele. Tem vídeo dele aqui também no canal. Então, assim, generais altos, né, com uma patente muito alta, ajudaram Hitler. E essa galera começou a ver que, deu ruim, acabou, perdeu a guerra. E essa galera começou a abandonar o Hitler, ele começou a sofrer vários atentados, tanto que ele passou o fim da vida dele escondido num bunker. Um bunker como se fosse no subsolo mesmo, sabe? E, assim, tinha vários cômodos, vários quartos para abrigar tanto Hitler quanto a família desses generais, né? Essa galera bem alta aí do partido nazista, porque no fim da guerra, né, enfim, eles já tinham que fugir, que se esconder, porque sabia que ia dar ruim para eles. E aí, gente, o Hitler, né, com isso tudo, ele começa a ficar muito nervoso, a tomar um monte de remédio, a ficar louco da cabeça, achando que tá sendo perseguido, que alguém vai trair ele a qualquer momento, tá certo? Então, só que ele não se rende, o bicho é ruim, ele não se rende, ele não aceita perder. E é o que ele faz no dia de 30 de abril, né, de 45, que é o dia do suicídio dele. Após o almoço, ele tá tendo um dia normal, ele se tranca no quarto dele com a mulher dele, a Eva Braun. Ela toma veneno e morre, e ele dá um tiro na cabeça dele. E ele deixa ordem, gente, porque o que acontece? Se o corpo dele fosse achado, seria um troféu, né, pros inimigos, né, a prova de que ele perdeu a guerra. E ele deixa, né, essa ordem de queimar o corpo dele. Então o corpo dele e da mulher dele, da Eva Braun, ficou queimando, gente, olha só, de 1h30 da tarde às 7h30 da noite. Então, assim, não sobrou nada, ficou totalmente irreconhecível, tá certo? E é isso. Depois desse clima tenso, pesado, vou ficando por aqui. Semana que vem, com certeza, eu vou trazer um vídeo mais leve, mais doce. Mas é importante a gente conhecer esses personagens históricos, a gente falar, mostrar, para que nunca mais coisas como essa possam acontecer, tá certo? Então,
Fica o meu beijo aqui, muito obrigada pela atenção, pelo carinho, se você chegou até aqui, tá certo? Espero que essa curiosidade, o vídeo de hoje tenha te ajudado e sucesso nos seus estudos. Beijo, beijo, beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!